Olá, hoje vamos debater aqui no Academia uma dissertação que trata sobre direito tributário. A partir de uma emenda constitucional, a União passou a cobrar de importadores de serviços contribuições como o PIS/PASEP e a COFINS. A dissertação foi realizada por Regina Barroso. A incidência das contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS na importação de serviços. Dissertação apresentada ao programa de pós-graduação Estrito Sensu em Direito da Universidade Católica de Brasília, como requisito para a obtenção do título de mestre em Direito. O orientador, Dr. Marcos Aurélio Pereira Valadão. Para participar do debate, convidamos o professor Dr. Marcos Valadão, presidente da primeira sessão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e Luciana Gualda, mestre em Direito e professora da Universidade Católica de Brasília. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Academia. Um prazer estar aqui, agradeço. Eu é que agradeço por poder participar mais uma vez de um debate tão interessante. Professor Marcos, também muito obrigado. Agradeço o convite, é um prazer estar aqui novamente participando desse programa. Agora nós vamos conferir um resumo do estudo de Regina Barroso. O estudo analisa a emenda constitucional número 42, que passou para a União a competência para instituir contribuição destinada a financiar a seguridade social do importador de bens ou serviços do exterior. Na dissertação foi observada a constitucionalidade dessa lei, o conceito de serviços importados e as dificuldades teóricas e práticas das regras. Olá, senhora Regina. Primeiro eu gostaria de agradecer a presença da senhora aqui na Academia e a gente vai começar o programa com algumas perguntas e respostas rápidas, só para quem está em casa poder acompanhar melhor o tema de hoje. A minha primeira pergunta é saber quais são essas contribuições, PIS, PASEP e COFINS. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da TV Justiça e parabenizar o programa Academia por trazer ao conhecimento de doutrinadores, estudiosos do direito, as teses de doutorado e dissertações de mestrado sobre o ramo. E respondendo à sua pergunta, essas contribuições são contribuições sociais destinadas ao financiamento da Seguridade Social, incidentes sobre a venda de bens e prestação de serviço no mercado interno e também na importação, que é o objeto da minha tese. E quais são os exemplos de serviços importados? Podemos citar como exemplo serviço de assistência técnica, assessoria jurídica, fretes internacionais. Vamos começar então a falar da dissertação da senhora. Primeiro eu gostaria que a senhora explicasse a metodologia utilizada. O método utilizado na minha dissertação foi o dedutivo, partidos da análise de conceitos gerais no arcabouço normativo, como a Constituição, a lei instituidora da contribuição para o financiamento da Seguridade Social e o PIS, na importação de serviços, assim como os atos infralegais, e analisei também as respostas às soluções de consultas dos contribuintes dado pela Receita Federal, confrontando com os posicionamentos dos doutrinadores e da jurisprudência a respeito da incidência da contribuição, focando na importação de serviços. A senhora Regina Barroso separou para a gente parte da bibliografia utilizada na dissertação. Vamos conferir. COFINS Importação e PIS Importação em Grandes Questões Atuais do Direito Tributário, de Ricardo Mariz de Oliveira, editora Dialética. Materialidade da hipótese de incidência das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS, incidentes na importação em Revista de Direito Internacional Econômico e Tributário, de Solon 100, editora Fortium. Senhora Regina, qual foi a importância de cada uma dessas obras? Além dos diversos livros e artigos pesquisados que tiveram grande importância para o meu trabalho, essas duas obras foram destacadas, tendo em vista que a primeira é um artigo do professor Ricardo Mariz de Oliveira, intitulado COFINS e PIS Importação, no qual ele analisa a natureza jurídica e a sujeição passiva na importação de serviços e o conceito de serviços, fazendo uma análise crítica da legislação instituidora dessas contribuições. E a segunda obra, do professor Solon 100, ela
analisa a materialidade da hipótese de incidência das contribuições, especificamente analisando a interpretação que é dada para alguns casos específicos, a exemplo de contrato de royalties. E essas obras foram fundamentais para a elaboração do meu trabalho e da minha pesquisa. Tá certo. Agora é o momento mais aguardado aqui por todos nós aqui da Academia, que é quando a senhora apresenta a dissertação. Por favor, fique à vontade. O meu trabalho, então, foi focado na incidência da contribuição para o PIS/PASEP e ECOFINS na importação de serviços. A instituição dessas contribuições foi dada pela Lei 10.865 de 2004, e a base de cálculo dessas contribuições está no artigo 7º, onde o inciso 1 disciplina que a base de cálculo, no caso de importação de bens, é o valor aduaneiro acrescido do ICMS e das próprias contribuições. E no inciso 2, para efeito da importação de serviços, é o valor pago, creditado, entregue, empregado ou remetido para o contratante no exterior, antes da incidência do imposto de renda, acrescido do ISS e das próprias contribuições. Recentemente, em março de 2013, o Supremo Tribunal Federal decidiu, no recurso extraordinário 559.937, que é inconstitucional o acréscimo à base de cálculo na hipótese de importação de bens, ou seja, o acréscimo do ICMS e das demais contribuições ao valor aduaneiro para efeito de base de cálculo. Portanto, veio a Lei 12.865, no seu artigo 26, excluiu esse acréscimo da base de cálculo, passando, então, a incidência, a base de cálculo na importação de bens a ser unicamente o valor aduaneiro. O que nós verificamos nesse trabalho? Como o nosso foco é a importação de serviços, que as demandas judiciais que envolvem a questão do acréscimo do ISS e das próprias contribuições na base de cálculo da importação de serviços vão provocar, então, agora um grande impasse hermenêutico, não só pela complexidade da questão, como também a conclusão que chegamos do trabalho é que será necessário analisar alguns pontos que são importantes para a questão. Uma delas é que a base de cálculo valor aduaneiro, ela não se coaduna com a operações de prestação de serviço. O outro ponto importante que deverá ser analisado é que o ICMS, ele é um imposto não cumulativo, portanto, o seu custo é recuperável pelas empresas. No entanto, o ISS é um imposto cumulativo, cujo custo é um custo efetivo para a empresa. Um outro ponto analisado no trabalho foi a natureza jurídica dessas contribuições. Tendo em vista que a lei instituidora 10.865, ela não define o que é prestação de serviço. Dessa forma, nós buscamos, tanto na legislação brasileira quanto no contexto internacional, o que se define como prestação de serviço. Na legislação brasileira, nós verificamos que temos o Código Civil, que define nos artigos 595 e 594 que a prestação de serviço é uma obrigação de fazer. Temos também a Lei Complementar 116, que é a que trata das normas gerais do ISS, para incidência do ISS, sendo que ela tem uma lista taxativa e o que se observou é que essa lista, ela tem itens que são muito mais do que a obrigação de fazer. No contexto internacional, analisamos o GATS, que é o Acordo Internacional que trata da importação e exportação de serviços.
esse acordo, nós verificamos que nesse acordo, pela complexidade do assunto, não tem uma definição de serviço, e sim, ele define serviços como modo de prestação. E sendo que o modo 1, que é o modo de prestações transfronteiriças, que é aquele em que o serviço é prestado a um residente num país para o outro país, não havendo movimentação de pessoas, e sim movimentação de serviço. Esse modo de prestação é aquele que se coaduna melhor com a incidência da contribuição para o PIS/PASEP e COFINS. Temos também os outros 3 modos, que é o consumo no exterior, a representação comercial e a movimentação de pessoas físicas. Foi analisado também no contexto internacional o Imposto sobre o Valor Agregado Europeu, o IVA europeu. E verificou-se que o conceito que é dado de prestação de serviço é aquele em que são todas as operações que não sejam transmissão ou importação de bens, ou seja, é um conceito residual, excludente e abrangente, na medida em que abrange não só obrigações de fazer, como também demais obrigações. E o outro aspecto que foi analisado no trabalho é a questão da incidência da contribuição na prestação de serviço. Ou seja, no parágrafo 1º do artigo 1º, esse parágrafo disciplina que a incidência se dá quando um residente ou domiciliado no Brasil contrata um trabalho para um residente ou domiciliado no exterior, sendo que esse trabalho pode ser executado aqui no Brasil ou ser executado no exterior, cujo resultado se dê no Brasil. O que se verificou que tem muitas discussões doutrinárias, jurisprudenciais e até mesmo no âmbito administrativo, que sobre o que seria exatamente o conceito daquele serviço que é prestado no exterior e executado no Brasil. E, ao longo desses anos da vigência das contribuições, o que se notou é que que os casos são analisados, que as situações são analisadas caso a caso e que os conceitos vêm se consolidando. Então, no trabalho, nós analisamos várias espécies de serviços importados e a conclusão que se chegou é que, para que se defina exatamente o que é o resultado do serviço produzido aqui no país, é necessário não só analisar quem é o beneficiário do serviço aqui no país, como quem está prestando serviço lá fora, e se o resultado desse serviço traz alguma utilidade para o beneficiário aqui no país. Ou seja, qual é o efeito desse serviço que foi prestado no exterior e cujo resultado tem que se dar no Brasil? Efeito econômico, onde foi consumido esse serviço, ou ainda qual é a utilidade que ele traz para o beneficiário do serviço. Muito obrigado pelas explicações. Nós vamos fazer uma rápida parada e, na volta do intervalo, vamos debater a dissertação de hoje aqui na Academia. Estamos de volta com a Academia e agora vamos debater a dissertação de Regina Barroso. O estudo analisa uma lei que trata sobre as contribuições de PIS, PASEP e COFINS sobre atividades de importação de serviços. Bom, a gente vai começar o nosso debate pela pergunta da professora Luciana Gualda. Por favor, professora, a sua pergunta. Bom, antes de efetivamente fazer a pergunta, eu quero parabenizar a doutora Regina Barroso pela exposição, realmente brilhante, é um tema que é bastante complexo, mas bastante atual, né, e tem, até pelo próprio trabalho, nós verificamos, né, uma série de questões conceituais que são problemáticas. Na prática, verifica-se que a instituição da lei, né, que trouxe a PIS, COFINS sobre a importação, tem como justificativa, primeiro, como objetivo, né, dar
um tratamento, ou conceder um tratamento isonômico, ou seja, permitir que aquela prestação de serviço, prestação de bens e serviços no mercado interno não sofra, né, com essa prestação, essa importação dessa prestação de serviço em termos de tributação, ou seja, que haja uma tributação da mesma forma como nós verificamos no mercado interno, até para que não haja distorções, né? Diante dessa diversidade ou dessa complexidade em termos conceituais, em termos de se verificar se o beneficiário, ou seja, se o resultado é verificado no país, né? Como é que ficaria a questão, já que a lei que instituiu o PIS e a COFINS da importação vem no sentido de justificar um tratamento isonômico até para proteger o mercado interno. Então, como é que ficaria isso, né, efetivamente? Será que não esvaziaria a própria justificativa, o próprio objetivo da lei? Então, esse é o questionamento que eu coloco. Quero agradecer a pergunta e, realmente, esse é o objetivo da lei, né, da instituição das contribuições na importação. Seria dar o tratamento isonômico na importação de bens e serviços com a incidência das contribuições no mercado interno. No entanto, o que aconteceu com essa decisão do Supremo recente foi uma mitigação desse princípio, né? Na verdade, o Supremo entendeu que não é tão importante essa isonomia de tratamento, tanto é que ele decidiu que é inconstitucional o acréscimo do ICMS das próprias contribuições quando da importação de bens. E há que esperar agora a decisão que o Supremo vai dar em relação ao inciso 2, que é a importação de serviços, para que se possa analisar efetivamente se esse princípio da isonomia será também mitigado, né, na questão da importação de serviços. Bom, então agora eu gostaria de passar a palavra para o professor Marcos Valadão. Professor, por favor, pergunta. Obrigado pela oportunidade da pergunta. Antes de fazer a pergunta especificamente, gostaria de fazer um pequeno comentário sobre esse... A academia serve justamente para isso, para a gente discutir e pegar os ganchos da discussão. Provavelmente, essas questões, quando forem levadas à discussão no Supremo, vão considerar alguns aspectos colocados na dissertação que são que distinguem o tratamento dado no comércio de bens do comércio de serviços. A questão das incidências tributárias nesses tributos não são exatamente da mesma forma, não se dão da mesma forma. Isso pode impactar e até levar a uma decisão diferente. Acho que a dissertação, inclusive, dá um viés desse sentido, né? O que eu acho bastante interessante. Eu acho que isso vai despertar um interesse bastante grande nessa discussão em função justamente dessas diferenças que foram pontuadas. E nesse sentido mesmo, levo a minha pergunta. O tratamento dado à importação de bens é clássico. Você tem o GATT, que é de 47, o GATT é bem mais recente, que organizou o comércio de serviços, tem diversos acordos de controle aduaneiro, você tem o Siscomex, já bastante assentado, evoluído, o tratamento da exportação de bens tangíveis, aquilo que a gente consegue pegar, usando um termo popular, é bastante consolidado. Não há problemas em termos de controle, que se identifica o que está sendo importado, e você consegue precificar, fiscalizar e tal. O mundo inteiro já faz isso há muito tempo. No que diz respeito à importação, o comércio de serviços intangíveis, e eu vou um pouco mais além, porque a expansão do conceito, que é colocado na dissertação também, que é a técnica utilizada na União Europeia, no nível europeu, é diferente, porque você não consegue fiscalizar uma importação de serviços no sentido clássico, como você consegue fiscalizar a importação de bens. No caso de serviços intangíveis, esse controle é feito basicamente a partir de registros contábeis e registros de remessas de recursos via Banco Central. O Brasil instituiu recentemente, alguns anos, 5 ou 6 anos, um chamado Siscoserv, que é um sistema de controle para essas transações. A pergunta é justamente nesse sentido. O que a doutora Regina entende, o que ela acha
da importância desse sistema perfeito de controle dessas transações, considerando a existência do Siscomex já assentada e do controle de bens tangíveis já clássico. Esse Siscoserv foi objeto também de análise no meu trabalho e é um sistema integrado para registro das operações de importação e exportação de serviços intangíveis e operações de variações do patrimônio. Ou seja, ele complementa o Siscomex na medida em que, hoje no Brasil, nós temos o real controle das operações de serviço que estão sendo importadas ou exportadas e, portanto, ele vai ser de grande utilidade para o controle até mesmo das informações, o batimento de informações, para efeito de evitar sonegações fiscais. Professora Luciana, mais uma pergunta, por favor. Bom, aproveitando, né, o gancho do Dr. Marcos Valadão, eu entendo que, efetivamente, a preocupação é que ele coloca, né, que já há né, esse uso do sistema, no caso de mercadorias, né, que é o Siscomex, mas a gente verifica que o outro sistema já implantado, mas né, há pouco implantado, parece que ele engatinha até pela dificuldade colocada, né, pelo Dr. Marcos Valadão, que não é algo tangível. Então, há uma série de tipos de prestação de serviço, e isso aparece no mercado, né, o tempo inteiro. Então, a gente verifica que surge um novo tipo de prestação de serviço e isso efetivamente não está, né, englobado dentro desse sistema. Então, eu acho que a dificuldade, apesar de que isso vai sendo aperfeiçoado, assim como foi o Siscomex, eu acredito que isso é um problema, né, e como bem colocou, isso deve, né, com o passar do tempo, eu acredito né, a pergunta seria nesse sentido, né, acredita que isso consiga tomar toda essa base de prestação de serviço existente ou teria que ter algo, né, mais amplo que abarcasse, então, um conceito mais genérico, alguma coisa nesse sentido, porque há uma dificuldade. O Siscoserv, a definição dada é semelhante à do GATS, né, sobre modos de prestação. Para isso, a equipe que está elaborando, tem elaborado esse sistema, ela está criando nomenclaturas, né, de serviços, especificando cada tipo de serviço, de intangível ou de operações que provoquem variação no patrimônio, e isso, com o passar do tempo, vai se consolidando, né, e vai ficando mais abrangente. Professor Marcos, outra pergunta? A nossa Constituição tributária, ela foi elaborada, basicamente, a partir em 88, a partir do que já tinha com a emenda 18 de 65, a Constituição de 46. E o tratamento dado a esse tema, em termos de divisão de bases tributáveis, ela remete a bens, mercadorias tangíveis e serviços. O que ocorre é que o mundo atual não trabalha unicamente com essas duas categorias como bases tributáveis. Você tem uma série de intangíveis, direitos que são comercializados e que não se encaixam nos conceitos clássicos de serviço, no conceito clássico de serviço, que, como foi colocado, é o conceito do Código Civil, que é a obrigação de fazer. Parece-me que seria necessário uma alteração constitucional para contemplar essa abrangência, porque, como temos hoje, nós temos que fazer adaptações na legislação para fazer essa extrapolação hermenêutica, de forma que todos os setores econômicos sejam tributados. De outra forma, você teria apenas bens tangíveis e serviços, como conceito clássico, tributados, e aí você teria diversas operações que não seriam tributadas por esses tributados, seriam objeto de tributação pelos impostos sobre o consumo, tributos sobre o consumo. Então, eu gostaria de colocar a questão, eu vi, como a doutora Regina, se seria necessário uma mudança constitucional ou apenas as adaptações legislativas de nível interpretativo seriam suficientes para contornar esse problema.
Eu acredito que o mais correto seria uma alteração constitucional, tendo em vista que a nossa Constituição ela é analítica. Né? E isso evitaria o quê? Discussões jurisprudenciais em razão de se incluir numa legislação infralegal, ou numa legislação ou num ato infralegal, um conceito que não se coaduna com o serviço ou bens. Senhora Regina Barroso, muito obrigado pela sua presença aqui na academia. Eu é que agradeço. Também gostaria de agradecer a professora Luciana pela participação e também o professor Marcos Valadão. E se você quiser mandar uma dissertação ou tese aqui para ser apresentada na academia, o nosso e-mail é academia@stf.jus.br. Para rever a programação da TV Justiça, basta acessar o endereço que você vê aí na sua tela, tvjustiça.jus.br. O Academia fica por aqui. Até o próximo programa.